o mundo que a gente vai deixar para as futuras gerações? Questionar essa visão de mundo que coloca o lucro, que coloca a produtividade, que coloca o crescimento como alicerce, mas não olha para as externalidades negativas a longo prazo que isso está trazendo, que é o esgotamento. E o esgotamento não apenas dos recursos naturais, mas o esgotamento das pessoas. Quantas pessoas você não conhece, Rick, que estão sofrendo com depressão, ansiedade, burnout, crise do pânico? Quando eu troco essa ideia com a minha mãe e falo que eu vou para terapia, ela fala: filha, você é doida. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Abrindo Caminhos. Autonomia para fazer a diferença. Nessa temporada, estamos falando de sustentabilidade, impacto socioambiental, ESG. Chama Renata Faber na semana passada e hoje temos um papo super especial com a Amanda Costa. Ela é ativista climática, jovem conselheira do Pacto Global da ONU, fundadora do Instituto Perifa Sustentável e apresentadora do Tem Clima para Isso, um programa sobre crise climática. Ela vai trazer a perspectiva de quem está no front, a juventude, falando de racismo climático, falando de que cada um pode fazer, sua parte. Uma guerreira, muito otimista, muito sábia. Eu aprendi muito nesse papo aí. Espero que vocês gostem. Amanda Costa, bem-vinda ao Abrindo Caminhos. Te agradecer pela sua presença aqui no Abrindo Caminhos hoje e começar falando desse tema que eu acho que é tão importante e tanta gente está buscando mais informação, que é juventude, né? Juventude nas mudanças climáticas. A gente bateu um papo com a Chay Surui faz um tempo, focando mais a parte do engajamento da juventude indígena, e você tem conseguido muito reconhecimento, ser ouvida em vários lugares, né? De Harvard, da Fóruns, e trazendo várias questões essenciais para os dias de hoje. Então, queria te agradecer e começar falando sobre esse engajamento da juventude, quão importante ele é na sua visão e quais os maiores desafios, né, de ser ouvido no mundo, ainda que o status quo e a galera corporativo, político, etc., ainda tem um pensamento tão retrógrado e arraigado, né? Então, queria começar ouvindo um pouco da tua perspectiva sobre o teu engajamento, né? E sobre as pessoas que você tem encontrado, né? Que eu sei que não são poucas aí e que têm se inspirado na sua trajetória. Perfeito, Rick. Primeiro eu quero agradecer esse convite, dizer que é sempre uma honra, um privilégio, uma oportunidade linda conseguir estar aqui, compartilhar desse meu lugar, né, enquanto mulher preta, periférica, internacionalista, ativista que está transitando em diversos mundos e ocupando diversas posições, mas sempre com um objetivo muito específico e muito escuro, que é mobilizar cada vez mais jovens para construir uma nova agenda de desenvolvimento do Brasil, trazendo perspectiva de raça e clima. Não dá mais para a gente falar de justiça ambiental sem falar de justiça racial, senão o debate fica elitista, fica branco, fica distante da realidade da maior parte da população brasileira. E aí, quando você me pergunta sobre essa parte de engajamento, juventudes, acho que é importante primeiro contar para a galera o que eu estou fazendo. Atualmente, eu estou diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, que é uma organização criada para trabalhar com 3 focos principais: educomunicação, ações comunitárias e advocacy climático. Ou seja, como que a gente pressiona os tomadores de decisão, como que a gente faz conversas midiáticas nesse mundo do digital e como a gente vai transformando tudo isso em ações concretas no sentido de mitigar, ou seja, diminuir os efeitos da crise climática nos lugares, nos ambientes, nos espaços periféricos. Outro ponto da minha jornada, da minha carreira, eu estou jovem embaixadora da ONU e hoje eu ocupo o cargo de jovem conselheira do Pacto Global da ONU. Então, parte do meu trabalho é representar a juventude brasileira nesses fóruns multilaterais de tomada de decisão. E aqui no Brasil eu desenvolvo um papo diretamente com esses grandes CEOs, ou seja, a galera que está acabando com o nosso planeta, que está querendo fazer alguma coisa para, enfim, apresentar essas soluções. Então, parte desse trabalho é dar tapas na caras e voadoras e chacoalhões e provocar, para ver como que a gente, de fato, constrói uma sociedade mais inclusiva, mais colaborativa, mais sustentável, onde termos como ESG não fiquem apenas num discurso pomposo, mas possam virar prática, possam virar ações, possam virar projetos. E outro ponto bem interessante da minha jornada, da minha trajetória que eu amo, eu tenho um programa de televisão, chama Tem Clima para Isso, ele passa na rede TVT e é feito em parceria com a Alma Preta Jornalismo.
onde eu entrevisto pessoas pretas, indígenas, periféricas, ribeirinhas, com o objetivo de trazer uma visão afrodiaspórica e decolonizada sobre crise climática. Quando a gente pensa em crise climática, o mais comum é a galera ir para os livros, ir para o Google, ir para as universidades, e a gente tem uma visão sobre a crise climática, mas não é a única. Como que a gente colhe esse conhecimento empírico, que é o conhecimento da vivência, que muitas vezes não está nos ambientes formais de educação, mas é um conhecimento tão válido quanto? Enfim, o programa de entrevista tem esse objetivo principal. E pensei em engajamento para as juventudes, eu acredito que passa por alguns campos. Primeiro, como que a gente vai mobilizando outros para olharem para esse tema? Porque por muito tempo, quando eu escutava a crise climática, vinha daquela visão, né? Você tá falando do urso polar ficando magrinho. Tipo, não, galera, pelo amor de Deus. Não é só isso. Tô falando que a quebrada vai inundar mais, tô falando que vai ter mais fome. Hoje a gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome. A gente viu semana passada a internet bombando com crianças Yanomamis, idosos Yanomamis, numa situação de vulnerabilidade alimentar, vulnerabilidade de saúde muito profunda. E aí, assuntos como esse, contextos como esse, serão potencializados pela crise climática. Atualmente, o governo antigo, que não merece ser citado, mas o governo antigo, ele ampliou esses desafios. E aí a gente precisa trazer mais jovens, trazer mais pessoas interessadas nesse debate e começar a pensar em soluções. O nosso mundo está sofrendo as complexidades por conta de uma estrutura fundamentada num capitalismo, um sistema patriarcal capitalista de supremacia branca, onde privilegia o homem branco e faz com que toda a camada social viva em função dos desejos, dos anseios, do que esse homem branco deseja. Mas essa estrutura, ela não é sustentável. E a gente já está sofrendo os principais impactos. Então, pensar em mobilização, pensar em juventudes, pensar em engajamento, é pensar numa nova construção de mundo. Ou seja, como que a gente vai utilizando as nossas bases, as nossas redes, o que a gente quer colocar de energia no mundo para transformar esse sistema social. Ou seja, criar uma nova forma da gente viver, da gente existir, da gente olhar a realidade. Eu gosto muito de pensar no idealismo e no realismo. Eu estudei relações internacionais e a gente dialoga com essas estruturas globais, né? O idealista, ele vê o mundo como o mundo deveria ser, né? E o realista, ele vê o mundo como o mundo realmente é. E aí eu gosto de me auto-intitular uma realista otimista, porque eu estou vendo o mundo como ele realmente é, e tá um caos, mas, ao mesmo tempo, gosto de colocar esperança real nesse mundo, uma esperança de que, ok, eu tô vendo a realidade, mas eu não vou aceitar essa realidade. Então, como que eu posso me mobilizar? Como que eu posso agir para transformar todos esses anseios que estão borbulhando no meu coração em realidade? É a pergunta da minha vida, tô tentando descobrir. Tem conseguido com maestria, inspirar muita gente, fazer, é aquele negócio que falam, né, fazer a sua parte. Mas olhando de fora, assim, você tem feito sua parte mais ainda, né? Que é trazer muita gente para a discussão. E eu queria entrar nesse ponto, né? Das lideranças empresariais que você tem engajado por aí. Ainda tem muito greenwashing, né? Muita ideia de fazer sustentabilidade para vender mais ou mostrar para os clientes que a empresa ela está fazendo alguma coisa, né? Então, ainda acaba sendo uma coisa muito superficial e longe do que as pessoas ainda não estão fazendo a parte delas, né? E acho que você tem trazido muita voz para isso, né? Não, engajando as pessoas jovens que sentem isso, né? Mas dialogando com a galera ali, mas ela que deixou o mundo como um caos e que não está agindo na velocidade necessária para mudar isso, né? Então, queria saber o que você tem falado com essas pessoas, ou quais têm sido as resistências delas, as mudanças, né? Todo o capitalismo ainda é o apego ao acúmulo de dinheiro no curto prazo, né? A gente vê escândalos de fraudes, a gente vê ainda uma ideia de sucesso como um acúmulo de capital, e o mundo, e a percepção de como está o mundo, né? Em termos de, vamos falar do E e do S, né? Como está o estado ambiental do mundo, como está os absurdos sociais que tem no mundo, ficam em segundo plano, desde que não mexam nesse meu lucro exorbitante, assim, né? Então, o que você tem sentido de resistência
e de mudanças positivas também nesses engajamentos. As pessoas que dialogam fazem parte de uma pequena bolha que quer promover essas mudanças. Mas é aquela mudança até não chegar no meu privilégio, né? E como não chegar no meu privilégio? Não mudar o meu faturamento, precisa continuar crescendo, precisa continuar desenvolvendo, eu quero empregar pessoas e tudo mais. Mas será que para isso a gente precisa continuar numa lógica eterna de desenvolvimento, crescimento, superávit? Será? Tem uma teoria que eu gosto bastante, que é a teoria Dunnett, que é da rosquinha. Essa teoria, ela foi criada com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU, e ela carrega um sistema de mundo fundamentado na sustentabilidade, onde a gente consegue olhar para taxas de decrescimento. Atualmente, a Holanda e Amsterdã, principalmente, é um caso de sucesso, onde eles estão conseguindo decrescer a economia. Aí você fala, Amanda, como assim? Decrescer a economia? Isso é sustentável? Isso é viável? Isso dá certo? A gente tem casos, a gente tem dados apontando que sim. Então, acho que parte desse meu trabalho é colocar esse ponto principal. Será que a gente precisa continuar no eterno crescimento? Porque para continuar nesse eterno crescimento, a gente vai ter que continuar numa eterna exploração. Antes era exploração de pessoas, e eu, enquanto mulher preta, periférica, tenho a propriedade de afirmar que era uma exploração dos meus, ou seja, pessoas escravizadas trazidas do continente africano, e atualmente a gente sofre resquícios dessa exploração, potencializada agora com uma exploração de recursos, onde a gente quer sempre encontrar os minérios mais baratos, a gente quer encontrar o país onde a gente vai conseguir produzir de forma mais lucrativa. Será que essa é a pergunta que deveria estar borbulhando na nossa cabeça? E aí, eu acho que quando eu dialogo com essas figuras de autoridade, é um ponto muito sensível, né? Porque dentro dessas microbolhas, desses microprivilégios, eles querem continuar ocupando esse cargo e mantendo o status quo. Não querem, não estão prontos para abandonar esses privilégios, não estão prontos para abandonar o poder. E aí, uma das ferramentas, um dos argumentos que eu trago é, beleza, mas qual que é o filho? Qual que é o mundo que você está deixando para o seu filho? Você quer deixar um filho para esse mundo? A minha geração não quer mais ter filho. Porque pensa sobre a ansiedade climática. Você viver consciente de que estão acabando com o nosso planeta. Qual que é o mundo que a gente vai deixar para as futuras gerações? Então, acho que é um debate muito complexo, que tem vários pontos sensíveis que a gente está entendendo como trazer, mas o principal é questionar essa visão de mundo que coloca o lucro, que coloca a produtividade, que coloca o crescimento como alicerce, mas não olha para as externalidades negativas a longo prazo que isso está trazendo, que é o esgotamento. E o esgotamento não apenas dos recursos naturais, mas o esgotamento das pessoas. Quantas pessoas você não conhece, Rick, que estão sofrendo com depressão, ansiedade, burnout, crise do pânico? Quando eu troco essa ideia com a minha mãe e falo que eu vou para terapia, ela fala, filha, você é doida. Porque na idade dela, não tinha tantos debates como esse. Não é que não acontecia e muitas pessoas sofriam. Mas eu acho que na minha geração, e eu tô com 26 anos, isso está cada vez mais acentuado. E por conta das redes sociais, da mídia, isso está sendo trazido à consciência, está sendo visibilizado, está sendo popularizado. E isso não pode ser apenas uma consequência, que nem, nossa, eu estava ontem numa imersão do Perifa Sustentável e a gente estava pensando sobre os projetos desse ano. E aí a gente estava pontuando algumas consequências negativas que o sistema de hoje reproduz. E uma dessas foi essa visão que as empresas carregam de resolver tudo com tecnologia. Os meus funcionários estão sofrendo de crise do pânico, burnout, ansiedade. Vamos criar um aplicativo de meditação? Vamos dar para eles 1 ano de meditação de graça? E vamos colocar como meta? E aí a gente começa a quantificar tudo. Você já deu check na sua to-do list de meditei hoje? E isso acaba gerando mais ansiedade, mais exaustão, mais cansaço. E isso tudo reverbera a isso que você trouxe na sua pergunta, a visão.
que é fundamentada no lucro, a visão que é fundamentada na produtividade, a visão que é fundamentada no crescimento. Eu sinto que está no momento para a gente procurar outras alternativas e olhar para decrescimento, olhar para desaceleração, olhar para a própria natureza, que tem os seus próprios ciclos, né? Outono, inverno, verão, primavera. Por que a gente quer acelerar os nossos processos? Poderosa, fala poderosa. E acho que tem uma outra visão, além dessas que você trouxe, que é de que as coisas não vão mudar, né? Acho que tem uma ideia, assim, principalmente nas gerações mais antigas, não, as coisas têm que ser do jeito que elas são e um apego a manter as coisas como são, que impedem pelo menos de se abrirem ao novo, né? Acho que há novas perspectivas, novas maneiras de enxergar os ciclos, o mundo, as pessoas, e ficar repetindo as mesmas coisas que aconteceram antes, né? Então, sinto que essa é uma visão primordial que precisa mudar, pelo menos uma crença que as coisas podem ser diferentes, é possível fazer diferente, né? Então, acho que esse é o começo, né? E você, como uma realista otimista, eu me defino assim também, realista otimista, eu acho que a parte do realista não dá para negar o caos que estão as coisas, né? Mas na parte do otimismo, eu queria que você trouxesse o que você tem visto de ações positivas, seja mudanças que você tem observado em empresas, em pessoas, em comportamentos, seja na família, seja em eventos, seja em projetos, enfim, o que mais tem fundamentado esse otimismo, né? Porque se a gente olha só os dados, a ciência dá um medo, uma paralisia que às vezes aumenta essa ansiedade, né? Tipo, nossa, agora do jeito que tá as coisas, tá pior ainda do que previsto, mas agora uma guerra rolando, mais carvão, enfim, do jeito que as coisas estão, os motivos para pessimismo e desespero parecem muitos, né? Mas os motivos para otimismo aí que você tem visto, eu queria saber um pouco mais. Eu gosto muito de trazer essa visão mais positiva do mundo. Eu tenho até alguns amigos que brincam e falam, mano, você tá sempre sorrindo, nem parece que você fala de crise climática. Mas é complexo, né? E às vezes quando a gente se deixa levar por esses temas, a gente entra numas vibes ruins que a gente chora o dia todo. E também tem esses momentos, acho que da virada do ano bateu bem forte e leva a gente a questionar: o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? Será que eu tô me perdendo? Será que é isso que eu quero construir? Quais são os fundamentos que me mantêm? Quais são as minhas bases? E aí eu quero compartilhar parte das minhas bases e depois trazer quais são esses exemplos positivos que a gente está vendo no mundo. Eu sou cristã, acredito em Deus, acredito muito na figura de Jesus, tenho o hábito de ler a Bíblia e quando eu me conecto com essa espiritualidade, com esse divino, eu vejo um mundo fundamentado no amor. Próprio Deus fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, a agenda evangélica, ela foi cooptada pela extrema-direita a ponto de invadirem Brasília, invadirem nosso palácio e externalizarem que foi amando de Deus, porque queremos construir um Brasil. Mas eu acho que a religião evangélica é multifacetada e ter Deus, ter essa base espiritual como pilar da minha vida me ajuda a encontrar qual que é o real valor, entender o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo e lembrar de quem eu sou. Quando eu sinto que eu tô começando a me perder. E nesse mundo, Rick, é tão fácil a gente se perder, é tão fácil a gente se perder pro ego, se perder pros likes no Instagram, se perder pro dinheiro, se perder pra fama, se perder pro próprio poder. E ter bases bem alicerçadas, fundamentos bem fortes, me ajudam a ficar bem. Um outro ponto que eu quero compartilhar, eu tenho alguns valores. Tenho 3 valores que me guiam, que é aprender, ter experiências e amar. E aí, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, isso vai me possibilitar aprender? Isso vai me possibilitar ter experiências? Isso vai me permitir amar? E quando eu faço essas 3 perguntas, eu descarto muitas coisas da minha vida. Porque aí eu vejo, acho que não faz sentido. Acho que isso não está alinhado com o que eu acredito. Eu acho que não é muito bem por esse caminho. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar é uma frase que eu sempre falo para mim mesma. Como eu vou fazer o bem se eu não estou bem? Como eu vou cuidar do mundo se eu não consigo cuidar de mim mesma? Que é uma coisa que as pessoas que estão envolvidas com impacto social, com empreendimentos de impacto positivo, acabam se perdendo. A gente quer fazer tanto bem para o mundo, para o outro, para o próximo, que a gente esquece de se cuidar. Mas quando a gente consegue se cuidar, quando a gente consegue estar bem, fica mais fácil de ver o bem no mundo. E aí,
quais são os exemplos de bens, de mudança, de transformação, de evolução que eu estou vendo no mundo. Dentro também da minha microbolha e numa escala mais... e numa escala maior. Eu acho que o primeiro começa aqui dentro de casa, quando eu trago o debate climático e o debate racial. E eu tenho 26 anos, mas eu só fui me reconhecer enquanto mulher preta há 3 anos. Então, eu costumo brincar aqui. Eu renasci há 3 anos, que foi um momento que eu me aproximei de pessoas engajadas nesse debate racial, comecei a investigar a literatura de feminismo negro, li o livro Quando Me Descobri Negra, da Priyanka Santana, que foi um marco muito forte para mim. Eu lembro que, a primeiro momento, houve um choque na minha família, porque eu sou fruto de um relacionamento interracial. Meu pai é um homem negro e minha mãe é uma mulher branca. E eu cresci com um sentido de sair da periferia, com um sentido de estudar e me afastar de tudo que remete ao preto. Porque o que remetia ao preto remetia à pobreza, à escassez, ao crime, às dificuldades, às complexidades que uma sociedade de supremacia branca trazia. E quando eu me reconheço nesse lugar, e eu falo, não, acho que essa história que me contaram não é história única. Tem muito valor aqui. Tem valor na minha ancestralidade. A periferia também é um lugar de potência. A periferia também é um lugar de rede, de abundância. Onde, se o meu vizinho está passando fome, eu vou lá entregar uma cesta básica. Não me importo em dar um pouco de arroz, um pouco de macarrão, um saquinho de feijão para quem está mais necessitado. Então, acho que ressignificar essas visões foi um ponto bem marcante e profundo na minha trajetória. E hoje eu vejo mudanças no discurso dos meus pais. Antigamente, acho que por conta das mídias, da televisão, do Datena, que só fala mal da periferia, tinha um discurso muito de ódio, de opressão, de a gente tem que sair daqui, esses bandidos e tudo mais. E aí eu vejo uma construção mais macro, uma visão mais sistêmica, no sentido de fazer questionamentos. Por que será que a maioria das pessoas pretas vivem na periferia? Por que será que eu me pareço com elas? Isso ouvindo dos meus pais. E aí é até engraçado ver que às vezes quando sai alguma notícia na televisão, eles falam, Amanda, nossa, aquele da Atena só mostra coisa ruim, não mostra coisa boa, tem um monte de coisa boa, por que essas coisas boas não aparecem? Então perceber esse desenvolvimento crítico, primeiramente no meu núcleo familiar, foi muito legal e muito profundo. E eu falei, gente, que máximo. Eu plantei uma sementinha que, com certeza, foi muito desconfortável no começo. Foi muito incômoda. Foi tipo, por que ela tá falando isso? E aí agora eu já consigo ver e colher o que essa sementinha tá frutificando, o que essa sementinha tá produzindo aqui na minha microbolha, nos meus pais, na minha família, nos meus vizinhos. E aí pensando no sentido mais macro. Aí eu trago para num lugar de organização. Hoje eu recebi um convite para participar de uma rede que vai ter alguns encontros e depois uma imersão. Aí eu perguntei, que legal, que oportunidade linda, uma rede exclusiva, aquela coisa, sabe, tchurururu, que todo mundo fala para despertar aquela vontade de a gente querer participar. Aí eu perguntei, mas quem mais vocês convidaram? Aí, a gente não pode divulgar ainda, a gente está aguardando confirmações. Aí eu falei, então, obrigada. Para mim não é interessante participar desse momento. Por quê? Aí eu expliquei, porque muitas vezes eu sou a única mulher preta nos espaços que eu sou convidada. E eu tô cansada disso. Não quero mais ser a pretinha única, a pretinha de estimação, a pretinha chaveirinho. E aí era uma pessoa próxima, então, tinha uma intimidade. Aí a pessoa falou, a gente tá chamando outras pessoas, mas aí você pode pensar uma semana, eu vou te compartilhando os nomes que a gente tá pensando em chamar e tudo mais, e aí você vê se faz sentido. Eu falei, com certeza. Eu duvido, Rick, que tinha outras pessoas pretas, mas eu sinto que o meu posicionamento e o meu questionamento fez com que ativasse alguma coisa dentro da galera que está organizando esse rolê e falasse, não dá mais para a gente continuar reproduzindo essa lógica. Quem mais a gente pode chamar? Quem mais pode estar perto? E eu vejo que as pessoas pretas que estão alcançando alguns espaços, e muitas vezes, antigamente, eram os únicos, agora chegam com o pé na porta, dando chacoalhão, falando, e aí?
Até quando vai continuar esse sistema? Se continuar esse sistema, eu não vou mais. Então, se for para ter um preto, que não tenha nenhum, porque eu não vou colaborar com esse sistema da branquitude, de potencializar, de investir, de oportunizar uma pessoa e deixar todos os outros de lado. Então, acho que isso é um outro exemplo positivo que a gente pode maximizar em outras relações, né? Como empresas, como oportunidade de curso, como no próprio ambiente acadêmico. Eu fui a única mulher preta da minha sala de aula. E hoje, quando eu olho para o ambiente que eu estudei, eu vejo mais diversidade. A política de cotas potencializou muitas pessoas periféricas a adentrarem esse sistema formal de conhecimento. E essas pessoas periféricas estão acessando outros lugares, estão almejando outras posições, estão encontrando possibilidades de caminho que antigamente não existia. E aí, pensando no sentido macro, de exemplos positivos que eu estou vendo, e que mudamos de governo, feliz 2000 Lula, é um respiro, é um alívio, principalmente quando a gente vê os novos ministérios, tipo o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, Ministério de Igualdade Racial, quando a gente vê figuras como Aniele Franco e Sônia Guajajara ocupando esses cargos de tomada de decisão, a gente vê que essas mudanças realmente estão acontecendo, e essas mudanças realmente vão ser potencializadas. Infelizmente, o conservadorismo cresceu muito no Brasil, e a gente vai ter muita dificuldade nesses próximos 4 anos, mas mudanças já estão sendo feitas. A gente sai de uma agenda de desmantelamento e desmonte e entra numa agenda mais progressista, onde coisas que antigamente faziam parte da realidade, como negar ajuda humanitária para os Yanomamis, eram ok. Nesse governo, a gente chama o presidente da República para resolver esse desafio, mostrando que isso é pauta prioritária, isso não vai ser coisa deixada de lado, mas a gente vai colocar esses tópicos, esses assuntos, esses contextos no centro, porque um país que desenvolve alguns grupos não é um país que se desenvolve. Então, se a gente quer ver o desenvolvimento do Brasil, um desenvolvimento sustentável da nossa nação, todos precisam acompanhar esse desenvolvimento, seja os povos indígenas, seja os povos pretos, periféricos, seja os quilombolas, seja os ribeirinhos, seja as pessoas que hoje ocupam a base da nossa pirâmide social. E essa base, ela vai mudando, ela vai ser alternada, ela vai ser transformada. Fácil não é, mas podia ser pior, né? Pensando globalmente, né? Podia ter um outro Trump reeleito, né? Recentemente eu bati um papo aqui também com o Cacá Verá, ele falou da importância do Raoni ali, né? Tipo, às vezes são só simbologias no começo, né? A gente depois queria até ver sua perspectiva mais sobre essa questão das empresas mais quererem marketearem, né? Mas às vezes começa assim, né? Seja na política, mas é um começo de alguma coisa relevante, né? Acho que é o próprio exemplo dos Yanomamis que você deu, né? E aí eu queria lembrar alguns episódios também que, para quem quiser mais conteúdo sobre isso, eu bati um papo com a Selma Dealdina aqui, sobre racismo estrutural, ela é da CONAC, com a Isabel Axioli, com a Solange Barbosa sobre afroturismo, e com o Guilherme Guia Negro, sobre a questão do turismo, e o Edgar Gouveia Júnior trouxe muito a questão dele como homem negro indo para a África e voltando para lá, a perspectiva, assim, né, relacionando com o turismo. Então, para quem quer se envolver mais no assunto aqui no Abrindo Caminhos. E sobre livros, cursos, você tem muito conhecimento, né? Dá pra ver pela sua fala, você tem conhecimento e sabedoria, né? Que é a experiência em si, né? Tipo, esse reconhecimento seu, dá pra perceber que você estudou muito, trocou muito e olhou bem pra dentro pra falar com essa propriedade, né? Para as pessoas que estão hoje querendo se informar mais, saber mais, seja sobre racismo climático, seja sobre empoderamento, enfim, queria que você recomendasse, sejam livros, cursos, filmes, músicas, conteúdos, podcasts, eu sei que é bem abrangente, mas o que for te vindo, assim, de conteúdos relevantes para as pessoas que querem se informar mais ou dar o próximo passo, além de ficar só no desejo, né, e mover para ação mesmo, o que você recomendaria? Eu vou recomendar 2 livros que estão aqui na minha escrivaninha nesse momento. O primeiro é esse aqui, ó, A Esperança para a Criação Ameaçada. E o outro, Uma Ecologia Decolonial. Esse é do Malcolm Ferdinand. Gente, quem quer decolonizar, quem quer olhar para outras narrativas, esse livro é tipo de cabeceira, precisa ser lido. É muito comum a gente externalizar informações, fatos. A gente tem o próprio conhecimento baseado numa história única, que é aquela história que a gente aprende
lá na universidade, lá no ensino médio, aquela história que a gente vê na televisão. Mas essa é uma história. E geralmente quem escreveu essa história foram os vencedores, foram os colonizadores, foram os brancos, foram os exploradores, que é uma história, mas é parte dela, não é a história como um todo. Então é muito importante que a gente investigue quais são as outras perspectivas, entenda quais são as outras histórias. Tem um TEDx da Chimamanda, que é o perigo da história única. Também quero recomendar, que eu sinto que faz super coro ao que eu estou trazendo. E nesse TEDx, ela fala sobre a importância da gente escutar os, entre aspas, vencidos, para a gente entender qual é a outra história que não nos contaram. Eu vi isso e também quero recomendar o filme... Ai, qual que é o nome, gente? Esqueci. Socorro, vou falar da história e daqui a pouco vem o nome do filme. Mas ele conta a... Lembrei, A Mulher Rei. Ele está no cinema. Já, muito bom, muito bom. E foi muito forte para mim assistir, e eu fui convidada para a pré-estreia. Então, do meu lado tinha um monte de criador de conteúdo preto, influenciador preto, gente preta, sabe quando você olha no lado e se reconhece? E isso, para mim, não é comum. Então, quando eu vou no cinema e eu conto as pessoas pretas, nós somos minorias, apesar de ser uma maioria da população, né, com 54% de acordo com o IBGE. E eu lembro, quando eu vi esse filme, eu vi as guerreiras, e eu vi a posição de realeza, eu falei, uau, não me contaram sobre isso. Então, antes de eu ser escravizada, e aí no sentido mais figurativo, antes de eu ser escravizada, eu era a rainha, eu era guerreira, eu era responsável pela segurança do meu povo. Que lindo, que forte. Então, quando a gente pensa em guerreiros, a gente não pensa apenas numa parte masculina, que é muito que uma sociedade eurocentrada traz. Os soldados, os homens fortes que protegiam a nação. Não, mas as mulheres no continente africano também tinham essa função. E aí a gente olha aquelas unhas estileto, para quem não conhece, é aquela unha mais pontiaguda. As mulheres utilizavam isso como ferramenta de guerra, ferramenta para você estar no combate e você fala, meu Deus, que mulher forte. Olha, não vou tratar com uma mulher assim, porque, meu Deus. Então, acho que ter essa outra visão, desconstruir o que nos foi ensinado e ressignificar muita coisa que, infelizmente, foi enraizado, faz com que a gente mude algumas visões que a gente tem do mundo. Tenho muitos amigos indígenas, assim, e eu lembro que uma vez que eu fiz uma imersão na Amazônia para um projeto chamado Amazônia de Pé, que é um projeto de lei de iniciativa popular, que tem o objetivo de destinar as florestas públicas do território da Amazônia para comunidades indígenas, quilombolas ou unidade de conservação. E aí eu estava com um amigo chamado Pepe Acacricati, e eu falei, Pepe, vamos fazer uns conteúdos para a internet? Me conta 3 curiosidades que você acha que a galera não conhece, mas que precisam conhecer. E a primeira curiosidade era, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. E eu lembro, o primeiro momento que eu escutei isso, eu falei, caraca, isso é óbvio, isso faz sentido. Mas é óbvio para quem? Isso faz sentido para quem? Talvez para mim, que estou dentro desse debate ambiental, que estou dentro dessa decolonidade, dessa desconstrução, dessa visualização de um novo mundo a partir da ancestralidade. Mas para a galera que apenas estudou nos livros de história, que fala, o Brasil foi descoberto em 1500, acha realmente que o Brasil foi descoberto. Mas não, tinham outras pessoas morando aqui, vivendo aqui, existindo de uma forma sustentável, que não agredia a natureza. Mas quando os portugueses chegam na nossa nação, entra muito aquela ideia de colonização, de exploração, de lucro, de como que essa nação poderia servir coroa portuguesa. E aí cria todas essas complexidades que hoje a gente enfrenta esses resquícios. Mas acho que uma outra recomendação para a galera que está assistindo, que está ouvindo, que quer se aprofundar nesse conteúdo, é uma provocação, na verdade. Quantos amigos indígenas vocês têm? Quantos amigos pretos que estão discutindo sobre decolonidades, ancestralidade vocês têm? E não é no sentido de, vou me aproximar dessa galera para fazer
para que eles sejam os meus wiki preto, né? Que uma coisa que eu fico pistola Amanda, me conta uma coisa que eu posso ver no livro, me conta uma coisa que eu posso descobrir se eu der um Google. Tipo, não é dever das pessoas pretas indígenas explicarem tudo, mas a gente quer sim debater, a gente quer sim aprofundar, e a gente fica feliz quando os nossos amigos brancos se demonstram interessados, mas um interesse que parte de um conhecimento prévio, ou seja, de estudar, de ler livros, de pesquisar. Então, acho que uma provocação que eu faço para a galera acompanhe criadores de conteúdo pretos indígenas. E aí, algumas recomendações. A própria Chait Suruí. E aí tem a Samela Sateremaué, que é uma comunicadora indígena da Amazônia, e também está nesse projeto da Amazônia de Pé junto comigo. Tem o Pepiaka Cricati, Pepi, P-E-P-Y, A-K-A-K-A, Cricati, com K, K-R-I-K-A-T-I. Aí tem o Christian Ariu, o Ariu é com W-W-A-R-I-U. O Christian ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre curiosidades indígenas, e ele também exerce um papel no TikTok maravilhoso, e um papel no Instagram para comunicar, para trazer para perto, para disseminar esses tipos de conteúdo. Tem a Lídia Guajajara, que é sobrinha da Sônia Guajajara, que também está falando bastante sobre povos indígenas, povos originários. Em relação aos meus amigos pretos, tem a Eco.Fada, que é uma ativista vegana que fala sobre veganismo, e o próprio debate vegano, né, muitas vezes ele é embranquecido, ele é elitizado. Então a Ellen, ela traz uma perspectiva bem afrocentrada do aproveitamento total dos alimentos, a partir dessa lógica de ancestralidade, do que ela aprendeu com a avó dela, do que ela foi descobrindo nessas investigações e entendimentos. Eu acho que acompanhar a Ellen é um universo de possibilidades a partir dessa lente mais afrocentrada. E um último criador de conteúdo que eu quero indicar é o PH Cortes, @PH Cortes. Ele fala sobre curiosidades do mundo pop, mas também fazendo alguns debates interraciais para que a gente possa ir se envolvendo essa lente afrocentrada. Eu falo que quando eu me reconheci enquanto mulher preta, foi como se eu tivesse colocado óculos, e aí eu conseguisse visualizar o mundo sem mais estar sendo afetada pelo astigmatismo e pela miopia, mas tivesse uma visão mais nítida das coisas. E eu acho que vocês, quando seguirem essas pessoas, que quando você seguir essas pessoas, vocês vão ter essa visão mais decolonial, mais afrocentrada, entendendo que existem diversas perspectivas, mas tem algumas perspectivas que não chegam por conta de muros invisíveis, por conta de barreiras, mas a partir do momento que a gente se coloca de forma proativa para buscar essas novas visões, um outro mundo se abre pra gente. A gente vai colocar os links aqui também, tá? Tanto dos livros quanto dos criadores aqui. E do filme também, filmaço, assisti, adorei. Porque trouxe muita perspectiva, né, há pouco tempo atrás, de que mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? Quem teve filhos, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, e eu fiquei bem relutante, eu lembro, na época de entre ter e não ter, esse pensamento, né, as coisas não vão mudar, ou que mundo que eu vou deixar, né? E aí eu percebi que com isso me engajou mais, assim, me trouxe mais engajamento a presença dela, chama Luna. E na Worldpackers, né, que você conhece, você fez a limpeza de praia, tem o PDC ali do City On. A gente também foi muito, a gente sempre teve essa pegada do voluntariado, né? A gente começou a ir mais ainda para a pegada socioambiental, né? Dada a necessidade do mundo, e acho que para as empresas também, quem está ouvindo de empresas, tem um mercado muito grande ainda nessa pegada de aparências, né? De ESG, de terminhos assim, mais famoso para inglês ver, mas tem uma necessidade urgentíssima de mudança, vamos falar como das empresas agora, que é as empresas olharem mais para isso, né? De alguma maneira sair do relatóriozinho, e ir para ação de fato, mas ainda acho que antes tem um ganho de consciência, que é o que você está trazendo, né? Que é a percepção da necessidade, eu acho que ela ainda não está tão aparente assim, ainda a necessidade talvez de agradar aos outros, ou de como eu vou ser visto perante a sociedade, o meu grupo, ainda é mais forte, minha percepção, do que esse genuíno, autêntico percepção da urgência da mudança. Então, o que você está trazendo, e muitas pessoas que você conhece, citou aqui, já tem esse conhecimento embutido ou pesquisado, ou já foi devido a experiências prévias,
já têm isso muito claro, né? E estão fazendo esse trabalho lindo de mostrar a realidade, né? Não vou falar nem de convencer nada, né? É de mostrar uma realidade e o que pode acontecer com ela. Mas eu queria ouvir um pouco como é que foi essa tua experiência na limpeza de praia, acho que pegar os teus insights ali, de o que você percebeu, e assim, tem vários desafios, né, a gente ainda tem muita coisa para melhorar ali, mas é uma coisa que a gente tem que estar querendo investir cada vez mais, né, em projetos socioambientais, em projetos ecológicos, projetos que reduzam a desigualdade, vamos dizer assim. E é muito difícil, né? Você sabe, é muito difícil, mas é muito necessário. E quanto antes começar, melhor. Mas eu queria ver a tua perspectiva, a percepção que você teve ali da limpeza de praia, ou o que você busca ali no City On, para ouvir o que a gente pode melhorar também, do lado do que deu certo e do que não deu tão certo também, na sua visão. O primeiro da limpeza de praia foi muito massa, assim, de estar com a galera, estar conectada. E eu sinto que a gente que tem esse sentimento socioambiental, mas bora fazer alguma coisa pelo planeta, bora, sei lá, usar nosso final de semana para limpar uma praia. Às vezes a gente se sente muito sozinho, muito solitário. Fala, nossa, por que será que ninguém tá olhando isso? É tão óbvio, tipo, nosso planeta tá pedindo socorro. Será que só eu ligo para essas coisas? E aí eu percebi que grande parte das reflexões que eu tinha de forma individualizada não eram apenas minhas, mas refletiam os anseios da própria comunidade, e tá com a galera, fazer essa ação, traz um quentinho no coração, sabe? Tipo, não tô sozinho, não tô doida sozinha, tem mais outros doidos, e quando a gente se junta, a gente consegue fazer coisas boas. Uma das partes marcantes que eu senti foi a frase, a gente tem a consciência que a gente não vai conseguir, enfim, deixar todas as praias do Brasil limpas, mas a gente está dando o primeiro passo. E às vezes o que a gente precisa é isso, dar o primeiro passo. Porque nisso que a gente está lá pegando uma latinha, a gente vai falar com um turista que tá vendo a gente pegar a latinha e não vai jogar a latinha no chão. Vai falar, quem são vocês? Por que vocês estão fazendo isso? E a gente consegue explicar e trazer esse universo e fazer com que esse tema saia cada vez mais da bolha. E no dia que eu fiz a limpeza de praia, a gente também visitou uma ONG. Eu não vou lembrar o nome da ONG agora, mas é uma ONG que trabalha com... tem toda uma parte de skate, ações educativas. Desengarrafamentos? Desengarrafamentos, essa mesmo. E foi muito, muito, muito legal ver como que a partir de uma ação a gente consegue desenvolver várias. E apoiar principalmente as novas gerações. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão a fim de fazer. E o que eu vejo, assim, dos meus amigos é que a gente não quer apenas um trabalho que enche o nosso bolso de dinheiro. A gente quer ter sustentabilidade financeira, sim. Mas a gente quer fazer algo de impacto para o nosso planeta. A gente quer que a nossa existência gere um impacto positivo para o lugar onde a gente vive. Então, foi muito valioso nesse sentido estar com essa galera, ter essas trocas, essas interlocuções e tudo mais. Um ponto que eu acho que vocês já estão olhando, mas que também reflete grande parte da sociedade brasileira, foi principalmente a parte racial. Cadê as pessoas pretas limpando praia? Tipo, a galera preta tem outro corre, tá ligado? A gente tá tentando colocar comida na nossa mesa. E aí, como que a gente facilita para que cada vez mais pessoas também tenham esse acesso, também possam desenvolver essas práticas, também possam ser incluídas nesse grupo? Um dos debates que eu estou fazendo agora com bastante frequência é sobre racismo ambiental. Como que todo esse contexto que a gente está vivendo, esse sistema, vai afetando principalmente as pessoas pretas, pobres, periféricas, as pessoas indígenas, porque são assuntos que muitas vezes não foram discutidos. Talvez as pessoas que estão escutando a gente falando racismo ambiental, o que é isso? Meu Deus. Se você tá curioso, vai lá no meu Instagram, @souamandacosta, tem um vídeo fixado para você descobrir o que é racismo ambiental. E aí, falando da experiência do City On, foi maravilhoso. Eu amei o City On. O Júlio, que foi a pessoa que me recebeu, que ficou mais perto, nossa, um queridíssimo, com um coração enorme. E eu acho interessante trazer que no último dia teve um debate colocado que me pegou de forma bem profunda. Um participante, que agora eu não vou citar o nome para não expor, ele é um homem negro, ele estava no último dia do debate, acompanhando as discussões, e aí, no City On, no PDC,
que é esse desenho de permacultura, a gente é incentivado a pensar em soluções para o lugar que a gente estava, para o sítio lá. E aí, depois que todo mundo expôs, essa pessoa pediu a palavra. E aí, essa pessoa falou, gente, essas soluções remetem a essa estrutura, ou seja, uma estrutura branca, uma estrutura privilegiada, uma estrutura que não conversa com o seu entorno. Esse tipo de solução me faz não ter vontade de estar aqui. Ele trouxe uma fala que eu não consegui externalizar. Sabe quando você sente um incômodo no seu coração, mas você ainda não tem o repertório necessário para entender o que é e verbalizar? Como assim? Eu fui super acolhida no Cition, eu me senti super parte, foi muito precioso, mas é como se eu fosse um pontinho fora da curva, porque não tinha outras pessoas parecidas comigo naquele ambiente. E isso traz desconforto. Tanto é que no começo do podcast eu iniciei falando que eu questionei uma pessoa que me chamou para participar de uma rede, que provavelmente eu seria a única ou uma das únicas pessoas pretas, porque é desconfortável. E aí eu sigo questionando quem tem o privilégio de escolher morar num sítio e desenvolver práticas da permacultura. Porque, tipo, quando a gente olha para a comunidade preta, a gente não está falando apenas de um indivíduo, a gente está falando do coletivo. Então, mesmo que eu, Amanda, consiga desenvolver um mínimo de sustentabilidade financeira para fazer isso, pode ter, a qualquer momento, uma tia que vai me ligar e vai falar, Amanda, seu primo foi preso, pelo amor de Deus, me ajuda a levantar grana, eu não tenho nada. Que, tipo, é a realidade de grande parte das pessoas pretas no Brasil. Eu tenho primos que estão presos nesse momento. E aí a gente pode entrar em outro debate mais profundo sobre raça, oportunidade, sobre a truculência da polícia com pessoas pretas. É só a gente olhar os últimos acontecimentos em Brasília, quando manifestantes de classe média, classe alta, invadem e a polícia tá lá, tomando uma aguinha de coco, e tirando foto, e fazendo nada. Será que se fosse uma manifestação de professores, teria essa mesma leveza da polícia? Será que se fosse uma manifestação em prol da igualdade racial, teria a mesma leveza? Não, a gente seria recebido com bala de borracha, com spray de pimenta na cara, com um cacetete, porque já fazem muito mais, coisas muito piores, com uma postura muito mais branda na nossa parte. Imagina se a gente tivesse esse comportamento. Eu reflito sobre isso também. Quais são os lugares que eu quero transitar? Quais são os lugares que eu quero ocupar? Porque é desconfortável, e o que me traz um pouco mais de calma, um pouco mais de respiro, é me enxergar como uma das pessoas que vai abrir a porta, que vai talvez ser a primeira, e a primeira geralmente, sabe, aquela que pega o facão e começa a cortar o mato, geralmente essa pessoa é que recebe mais arranhões, mais corte, é que não vê o galho lá, o tronco, e vai tropeçar e vai cair. Mas a partir do momento que a gente vai abrindo essa clareira, outras pessoas podem transitar, podem passar, podem caminhar com mais facilidade. Então, isso meio que me dá força para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas, no sentido geral, foram essas minhas perspectivas, tanto com a limpeza de praia, quanto com a minha experiência do PDC no Cition. E quero até aproveitar para mandar um beijo maravilhoso para o Júlio, para as pessoas do Cition que foram maravilhosas, me acolheram, me trataram super bem. Mas é importante também a gente olhar para esses desafios estruturais, para a gente não continuar numa estrutura que mantém status quo e mantém privilégios, mas que a partir dessas provocações a gente também possa pensar em soluções. Boa, grato, agradeço. Feedbacks anotados aqui. E o Júlio é um querido mesmo, eu conheci ele antes do Cition, tinha a Casa Jaia, ele, uma outra querida, Marília, uns amigos ali em São Paulo, que era um oásis em São Paulo, assim, também, né? Que era um lugar ali que olhava mais de 10 anos atrás, né? Que olhava pro lixo, olhava pra água, era uma coisa que era meio icônica, assim, numa época que pouco se fazia, né? Mas eu acho que é bem o que você trouxe, né? Muito mais produtivo, eu acho, esses feedbacks construtivos do que só os parabéns e reconhecimentos por estarem fazendo alguma coisa que eu acho que não passa do mínimo, assim, né? Eu acho que tem muito para se fazer e tem muito trabalho pela frente. E caminhando, infelizmente, Amanda, pro final do nosso papo, queria fazer uma pergunta mais pessoal, assim, que é sobre rotina. Se você tem alguma rotina específica, você trouxe a religião ali, né? Sejam práticas de oração, seja esporte, sei que você viaja muito, fala muito em muitos encontros, ou cada dia depende, a sua agenda ela vai variando, acho que tem muitos relacionamentos aí, né? E como é que você faz para manter ali uma
seja uma sanidade, seja uma alimentação, porque é muita coisa, muita informação, muita pressão, muito, né? E numa idade tão jovem assim, né? Que por mais que tenha muita energia, ainda tá no momento de construção dessa maturidade, né? Que você já tem de sobra aí, mas queria saber sobre rotina, o que você tem atualmente. Rick, cada dia é um aprendizado, cada surto é um aprendizado e a gente vai entendendo como existir de uma forma mais leve. Em 2019, eu li o livro Milagre da Manhã, super recomendo esse livro, e eu decidi mudar algumas práticas, algumas rotinas. Então, hoje eu busco acordar cedinho, meu horário é 5 horas da manhã, e aí eu começo o dia conversando com Deus, tendo meu momento de leitura de Bíblia, de oração, de conexão dessa espiritualidade. Eu tô lendo um livro, vou até mostrar para vocês, chama Comer, Orar e Jejuar, que é onde eu tô me reeducando. É o 3º ano que eu leio esse livro, eu gosto de ler todo o começo do ano, como uma forma de detox e começar, bem, sabe? Priorizar, focar, ter disciplina para alcançar as coisas que eu realmente quero. Então, em relação à alimentação, hoje eu não como carne vermelha, não como frango, mas ainda como peixe, então ainda não sou vegetariana, talvez no futuro, só que eu gosto muito de peixe, muitos peixes. E eu acho que o importante é a gente ter consciência do que a gente está comendo e por que a gente está comendo, para não cair apenas, tô fazendo porque todo mundo faz. Em relação a leituras, eu gosto de falar que eu sou nerd. Eu amo estudar, eu amo ler. Para mim é um lugar de prazer, de felicidade, de tesão, assim, tenho tesão em aprender. Então, sempre estou com livros, aqui na minha mesa tem 3. Tem esse que eu mostrei para vocês, que é uma Ecologia Decolonial, tem esse, A Esperança para a Criação Ameaçada, e tem o meu Kindle também. Então, ler é uma das paradas que eu mais gosto. De manhã, o horário matutino, geralmente eu deixo para eu me cuidar, eu me desenvolver, eu olhar para minha espiritualidade, para minha saúde emocional e para minha saúde física. Vou para academia também. Esse ano, antigamente, eu usava um aplicativo chamado Queima Diária, porque eu viajo bastante, então não dá sempre para ir para academia. E aí, com o aplicativo, eu conseguia ter uma prática de exercício, de queimar calorias, de estar bem com o meu corpo e fazendo ligação direta com a parte emocional. Se eu tenho esse tempo de cuidar da saúde, eu fico mais feliz, menos estressada, mais leve, mais good vibes. Acho que esses são os principais. Em relação à rotina da tarde, é muito variada, porque a minha vida é muito dinâmica. Então, tem o Instituto Perifa Sustentável, tem um programa de televisão, crio conteúdo para a campanha Amazônia de Pé, e às vezes fica muito caótico, que é a mistura do caos e da ordem. Eu amo esse termo, porque a gente sempre quer organizar tudo, a gente sempre quer ter tudo perfeitinho, mas a nossa vida é um caos, e nesse caos a gente pode colocar um pouquinho de ordem, formar um nosso caótico, e tá tudo bem, porque a gente vai deixando a leveza tomar conta, e aí as coisas não ficam tão sufocantes e estressantes. Mas, por enquanto, essa é a forma como eu me organizo, como eu tenho meu momento de respiro, e sempre olhando para os meus valores, né, que é ter experiências, aprender e amar. Então, quando eu tenho meu momento de espiritualidade com Deus, com Jesus, eu estou me possibilitando amar. Um amor que primeiro invade meu coração, me transborda para que eu possa transbordar em outras pessoas e colocar amor em tudo que eu faço. Segundo, aprender. Então, quando eu leio meus livros, quando eu tenho meu momento de escrever, hoje eu tenho um blog no Medium, que é onde eu compartilho minhas experiências, meus medos, meus anseios, meus amores, meus surtos, minhas felicidades, minhas alegrias, parte da minha vida. Me ajuda bastante a processar, decantar e fazer com que parte da minha vida possa apoiar o desenvolvimento de outras pessoas que querem passar ou estão passando por aquilo que eu já passei. E também tem uma coluna no Um Só Planeta, que é um blog que fala sobre meio ambiente, crise climática, sustentabilidade. E o último ponto, ter experiências. Eu acho que viver me permite viver, me permite conhecer, me permite experimentar. Por muito tempo eu não me permiti por conta de ter uma visão mais fechada do mundo, que foi muito atravessada pela própria religião. Mas agora, acho que em 2023, eu entendi que tudo bem a gente ter experiências, porque é a partir dessas experiências que a gente vai definir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. E eu não quero viver pelo que os outros me contaram, mas eu quero viver e ter as minhas próprias experiências e a partir delas falar, é isso que eu quero, não, é isso que eu não quero. Mas porque eu me permiti viver. Então, se eu pudesse dar um recado para a galera que está nos escutando,
ou nos assistindo, se permitam viver, se permitam conhecer, se permitam experimentar. Vai ter medo, mas, tipo, bebe um gole de água e vai com medo, se joga. Porque é muito diferente quando a gente lê sobre, quando a gente assiste sobre e quando a gente decide viver. E aí, a partir dessa vivência, entender o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas esse saber, essa sabedoria, nunca vai chegar se a gente só estudar, se a gente só admirar de longe. É muito importante que a gente também se coloque nesse palco da vida e se permita sentir, se permita chorar, se permita sorrir, se permita vivenciar tudo que a própria vida nos apresenta todos os dias. Eu ia pedir para você trazer alguma coisa no final, já trouxe agora, já antecipou que eu ia falar duas coisas que eu ia falar, que eram suas redes, blogs, etc. Você já trouxe da coluna e do blog, então se você puder falar das redes também, né, onde as pessoas te acham mais, qual rede social você aparece mais, como as pessoas podem entrar mais em contato contigo. Perfeito, eu tenho um Instagram, @souAmandaCosta, e também o Instagram da minha ONG, que é @perifaSustentável. Tem o meu LinkedIn, Amanda da Cruz Costa, que é onde eu compartilho coisas com mais profundidade, mais textos, mais reflexões. E tem o TikTok, para quem quer ver eu passar vergonha, @souAmandaCosta. Pode ir lá, gente, é um mico atrás do outro, mas também é um lugar de humanizar, entendendo que, tá, legal, sou uma jovem liderança, sou o CEO da minha organização, estou jovem embaixadora da ONU, mas sou uma jovem de 26 anos que quer viver a plenitude da sua juventude. Então, tem essas 3 redes principais: Instagram, TikTok, @souAmandaCosta, e LinkedIn, Amanda da Cruz Costa. O meu blog no Medium é só você digitar Amanda da Cruz Costa, que vai aparecer também. Maravilha, mano. Agradeço demais. Tempo, aprendi bastante. Acho que você traz muito isso, né? De se permitir viver, mas sem esquecer não é um viver hedonista, assim, né? Deixa eu viver pelos prazeres pessoais de curto prazo, né? Igual, acho que muitas das gerações anteriores e de agora também, né? Acho que tem muita gente que passa o dia inteiro ali numa tecnologia, mas sem uma experiência genuína, né? Então, acho que você consegue equilibrar muito bem a experiência de estar viva e de descobrir e amar mesmo, fazer com intensidade e agir no que está sendo necessário, que é o Ikigai ali, né? O que você faz bem, com o que você tem paixão, com o que o mundo precisa, né? E você parece que achou isso, né? E eu acho que esse desafio de manter esse equilíbrio, fácil não é, né? Como você trouxe, né? Tem dias aí devastadores, né? Tenho certeza, dias de desesperança, mas você consegue, eu acho que através, você trouxe da fé, da religião, também acho que ajuda, né? Eu vejo que práticas, né, de alimentação, esporte, né? Acho que te ancora relacionamentos, estar em contato com pessoas que te fazem sentido e não deixar de apontar os problemas que você vê, né? E agir para mudá-los, né? Então, acho que é um exemplo, uma referência. Sou muito grato de ter gravado esse papo aqui contigo e espero te encontrar pessoalmente em breve, aí te dar um toque quando eu estiver pela área. Faltou alguma coisa? Você acha que faltou a gente trazer algum ponto? Tem mais algum pedido para a audiência? Alguma coisa que queira pedir para as pessoas que estão ouvindo? Eu tenho uma pergunta para você. Vamos inverter o papel. Bora. A pergunta é: na sua opinião, quais são os fundamentos básicos para a gente construir esse novo mundo? Eu acho que ele começa internamente, né? Acho que como você trouxe, assim, porque hoje eu vejo muita gente, empresas, políticos, etc., querendo projetar uma imagem, né, de sustentabilidade ou de ser bonzinho, e eu acho que tem a imagem que você passa para o mundo, hoje está sendo positivo ser visto assim, né? Antigamente, há umas décadas atrás, era muito a geração do ter, né? Ter uma casa, ter uma carreira, ter isso, né? E era talvez uma necessidade, dado os ancestrais e toda a escassez que a gente passou, né? Acho que assim, ainda vive muita escassez, né, no mundo, muita desigualdade, mas antigamente, né, sei lá, nossos tataravós era muito maior, né? Então, acho que tem esse caminho para dentro, de olhar para dentro mesmo, né? Suas dores, medos, frustrações. Então, acho que o primeiro pilar é autoconhecimento, alguma forma de autoconhecimento, seja pela filosofia, pela religião, pela leitura, pela meditação, enfim, cada um acho que tem um jeito de encontrar, mas hoje em dia isso é muito negligenciado. E acho que por isso que a saúde mental também está em frangalhos no mundo, né? Você trouxe ansiedade, depressão, está no auge e só vai aumentar, porque a gente ainda vive nessa pressa contínua, sempre atrasado, e não é um problema individual, é um problema coletivo, né? Acho que tem muitas questões de privilégios, né? De pessoas que têm os meios para fazer, mas não tem
a vontade, né, de fazer. Muita gente que tem essa vontade, mas não tem os meios, né, como você trouxe. A gente tem que botar comida na mesa, como é que você vai falar para essa pessoa e montar um sítio, assim, né? Então, acho que olhar para dentro, para ver onde você tá nesse espectro da consciência, vamos dizer assim. Não adianta também eu querer dar mais do que eu tenho, né? Então, o que eu tenho de fato, quem sou eu de fato, onde eu quero me aperfeiçoar, estudar. Então, acho que é autoconhecimento. Aí, eu acho que o segundo pilar, eu acho que ele vem com uma rotina saudável que envolve esporte de alguma maneira, que envolve alguma forma de contemplação, ou espiritualidade, ou leitura, ou oração, que envolve contato com uma alimentação mais saudável possível. Também não quero nem ficar pregando, idealmente, sem agrotóxicos, não industrializadas e sem sofrimento, idealmente. Mas quanto mais perto conseguir chegar disso, eu acho que melhor. Porque muitas vezes, muitos desses pensamentos, né, negativos que a gente tem, vêm disso, né? Vêm de fora, vêm do que a gente consome, né? E acho que o terceiro, para não estender muito, que eu acho que é essencial, é olhar o consumo. Então, a gente consome, né? Consome conteúdo, consome produtos, consome alimentos, consome roupas. O que a gente está consumindo, né? De quem que a gente está consumindo? É muito fácil consumir, né? A gente sai para fora e já consome, né? Seja, a gente liga o celular e está consumindo coisas. Uma atenção ao consumo, porque a gente acha que não afeta a gente, né? Sei lá, vamos pensar em passar horas nas redes sociais ali, né? O tanto de propaganda que tem, o tanto de, essas pessoas vivendo vidas incríveis, né? Então isso é uma forma de consumo também. O que eu como, tô com uma fome, eu começo essa besteira só agora, mas isso vai ter um impacto, assim, inconsciente, que eu acho que é difícil de tangibilizar, a menos que tenha feito os estágios anteriores, que é o do autoconhecimento, e ele exige uma renovação constante, o da alimentação, /exercício, sono, né? Mas uma qualidade de vida básica. E a atenção ao consumo, eu acho que isso vai fazer mais gente, vamos pensar se os políticos meditassem, né? Se os políticos tivessem que passar uma semana numa favela antes de começar a trabalhar. Então, acho que assim, eu acho que assim, em escala, a gente fazendo isso, a gente vai começar a tomar decisões mais coletivas. Porque, de novo, os problemas não são individuais, os problemas são coletivos, não adianta a gente apontar para um, para outro. Acho que é muito óbvio algumas coisas que estão acontecendo e que precisam ser mudadas, e que a gente já percebeu e tá assim, ó, tá óbvio isso aqui, galera. Mas as pessoas não perceberam, porque ainda não tem esses estágios anteriores, né, não tem um autoconhecimento básico, né, não tem nunca contemplou, nunca refletiu, só foi fazendo, foi repetindo padrões, repetindo o que o outro fazia. Então, acho que ter esse tempo de contemplação, reflexão, e aí isso depende de uma qualidade, né, é difícil você fazer isso também. Você está dormindo num quarto com 8 pessoas ali, que horas que você vai fazer isso, né? Então, acho que depende do que é possível fazer para cada um. Mas acho que principalmente, acho que quem está ouvindo e que tem esses privilégios de poder fazer isso, eu acho que não dá mais para adiar, né? Acho que a saúde mental, acho que todo mundo tem alguma questão, né? Difícil não ter hoje em dia, né? De alguma forma de ansiedade, alguma forma de tristeza, porque a gente reflete o que a Terra está sentindo, né? E esse conhecimento só chega quando a gente contempla de fato isso, né? Porque se a gente tá sempre na máquina, que horas que a gente vai perceber isso, né? Então, agradeço pela pergunta, pela provocação. E acho que é a reflexão. Acho que se eu fosse fazer uma palavra, seria reflexão, para resumir aí: autoconhecimento, saúde física e mental e atenção ao consumismo. Mas o fato de estar ouvindo aqui, né? De estar me ouvindo, de estar te ouvindo, de estar parando para fazer isso, né? Que é tão difícil hoje em dia, né? Na época dos stories de 15 segundos, parar para ouvir um conteúdo mais longo, de algo que te faça sentido, mas sair do conteúdo e ir para ação, né? Sair do receber. Acho que é muito importante, né? Se informar, receber, mas qual que é o próximo passo, né? Que hábito que eu vou mudar? O que eu vou dar de próximo passo, né? Porque também dá para ficar consumindo infinitos conteúdos, né? Então, acho que o convite é essa reflexão e a seguida de ação. Muito bom. Autoconhecimento, rotina saudável e olhar para o consumo. Eu também escrevi aqui, ó. Vou deixar aqui nas minhas anotações. Seja referência nisso aí. Você já dá aula desses 3 aí. É uma eterna evolução, né? A gente sempre vai aprendendo. E eu achei bem interessante a parte que você trouxe do esporte, alimentação e contemplação, né? Qual que é o momento que a gente se permite parar? Contemplar, seja através de uma meditação, seja através de uma oração, seja através de estar na natureza e olhar a natureza. Acho que essas novas gerações que vêm muito nesse lugar de ai meu Deus, sempre conectada. Tanto é que diversas vezes já me peguei no celular, abrindo Instagram e falando, isso foi inconsciente. Amanda, volte. Não fique rolando para baixo como se não houvesse amanhã.
sem pensar porque você quer rolar para baixo. Ou pelo menos separe 15 minutos para fazer isso. Traga para a consciência. Achei pontos bem valiosos e quero agradecer por compartilhar. Grato. Acho que tem a ver também com colocar um pouco de arte na vida, né? Porque a gente fica ali entre a ciência e a política, né? A ciência do conhecimento e a política da transformação. E, putz, é muito desesperador. E a verdade é que nessa vida a gente não vai ver as mudanças que a gente quer ver, né? Nossas futuras gerações, a gente conseguir realmente mudar, mas não vai ser nessa vida. Então, eu acho que essa contemplação, acho que é uma forma de arte também, né? De dançar com o universo, para não ficar... É muito frustrante a ciência e a política. É essencial que a gente se engaje e trabalhe, mas sem isso, a gente vira máquinas ali, né? Ainda que máquinas mais positivas que as anteriores, se a gente conseguir ter algum impacto, mas ainda assim, eu acho que dá para perceber na presença. Eu acho que isso eu percebi contigo, ainda que virtualmente, mas essa presença no engajamento, porque senão burnout e cansa rápido, né? Mas dá para ver que você vai longe aí, e fico muito grata de fazer parte dessa tua jornada. Eu que agradeço, Rick, e conta comigo, de verdade. O que você precisar, me coloca à disposição. Acho que a gente tem que sempre se cercar de pessoas que realmente estão comprometidas com a causa e eu quero estar perto, quero estar presente. Então, o que você precisar, conta comigo. Nossa, mano, tamo junto aí. Valeu demais pelo papo e valeu demais, galera. A Amanda Costa deu uma aula de atitude aqui pra gente. Aprendi muito com ela, admiro muito ela. Então, sem ser na próxima terça na outra, temos o Cacá Verá, trazendo a perspectiva indígena. Quando a gente fala de sustentabilidade, SG, não tem como a gente deixar os povos indígenas, os povos originários de fora. Que é quem trouxe muito desse conhecimento pra gente. Abrindo caminhos com Cacá Verá. Espero vocês lá.